Passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e escritor Marcelo Araújo, que nasceu no Rio de Janeiro em 1970, mas foi criado em Brasília, onde vive desde os 11 anos de idade. Marcelo Araújo é formado em jornalismo pela UNB. Já trabalhou com jornais, revistas, rádio e assessoria de imprensa. O autor escreve desde 2006 no Tijolo Blog, no qual fala sobre música, cinema e publica contos. Não Abra, o livro de contos que acaba de lançar pela editora Tesauros, é seu primeiro projeto literário, que sai com recursos do Fundo de Arte e da Cultura, o FAC, do governo do Distrito Federal. O livro reúne uma seleção de contos escritos entre 1990 e 2007, e são contos que abordam temas sobrenaturais. Eu pergunto ao autor, que está aqui conosco, quando foi que despontou o gosto pela literatura de terror, ou até pela literatura em geral antes disso? Olá a todos, olá Margarida. Bom, a leitura, o hábito de gostar de ler, enfim, a relação com a literatura vem desde a infância, enfim. Começou com os livros de Monteiro Lobato e ao longo dos anos esse hábito foi sendo cultivado com clássicos da literatura contemporânea, enfim, meu gosto é bastante eclético. Em relação à literatura especificamente de terror, de horror, foi uma coisa que sempre me atraiu também. Livros de mistério, policiais, suspense, eu sempre tive uma propensão para gostar desse tipo de leitura, desde a adolescência, Comecei lendo os contos, do Edgar Allan Poe e ao longo do tempo comecei a conhecer outros escritores do gênero, da literatura gótica e de horror, como a Mary Shelley, que criou Frankenstein, Bram Stoker, irlandês, que criou Drácula, Ambrose Bierce, Algernon Blackwood, Rudyard Kipling, o Daniel Defoe, que é o criador do Robinson Crusoe, e também tinha as histórias sobrenaturais, Guy de Maupassant, francês, e vários outros. Os quadrinhos também, não é um termo? Quadrinhos menos. Eu li muito quadrinho na adolescência, quando eu era criança, assim, na década de 70, eu lia bastante história em quadrinhos, assim, de vários tipos. Mas hoje eu leio menos, mas tem alguns quadrinhos nessa praia, assim, quadrinhos orientais e tal, que tem essa relação que eventualmente eu gosto de ler, mas eu acho que eu tenho até mais influência de cinema, Cinema que também é uma paixão antiga, desde a adolescência, cinema em geral, não apenas de horror, mas novamente puxando um pouco para esse lado, é um lado que eu sempre gostei dos filmes de terror, principalmente aqueles filmes clássicos, assim, os filmes expressionistas alemães da década de 20, Nosferatu, o Gabinete do Dr. Caligari, os filmes do Murnau, do Fritz Lang, depois aqueles filmes B, digamos, da década de 30 de Hollywood, como Drácula, Frankenstein, depois na década de 40 os filmes como Marca da Pantera, do Jacques Tourneur, enfim, é um universo bastante rico do cinema nessa praia. Eu particularmente não gosto muito daquela coisa de cinema mais comercial, tipo anos 80, esses filmes de sangue, enfim, prefiro a linha mais clássica, ou então, uma coisa que eu gostei muito de cinema nessa praia de horror mais recente, que eu achei que reinventou o gênero e recuperou aquela escola clássica de fantasmas, etc., sem apelar para essa coisa mais vulgar, que é o cinema oriental japonês. Japonês, chinês e coreano, eles têm umas coisas interessantes nessa cinematografia. Muito bem, vamos falar novamente aí de cinema em breve, mas como foi que o jornalismo antes disso, Você então terminou o ensino médio, foi para o jornalismo, Uhum. O jornalismo incrementou ou não o seu gosto pela literatura de terror? Com certeza, porque a questão de escrever, o jornalismo exige que você escreva. Eu trabalhei em jornal, redação de jornal 6 anos, mais ou menos 6 anos, mais de 6 anos, e no jornal você tem que escrever. Trabalhei em caderno de cultura, trabalhei em várias editorias, mas mais tempo em cultura, e exige que você tenha uma produção constante, escreva muito. Tinha época que tinha que escrever assim, uma página, a equipe não era muito grande, então você tinha às vezes que escrever uma página por dia, de entrevista, de reportagem, crítica, comentário, resenha, enfim. Então acho que essa coisa dessa produção constante, isso contribuiu muito para que eu tivesse influência também ao escrever, a questão de se policiar quanto ao texto, quanto à clareza. Isso é uma coisa que eu também trago para a literatura, Meus textos não são textos assim, digamos, claro, há diversos tipos de texto. No caso, os meus são textos mais sintéticos, mais claros, enfim, é uma herança que eu tenho do jornalismo, embora estilisticamente falando não tenha nada a ver.
A gente, há pouco, né, o Marcelo Araújo ligou até a questão do terror e sangue, né, inevitável. Inevitável. Embora também, né, a gente o vincule almas do outro mundo, enfim, ao etéreo, ao sobrenatural, ao plasma, enfim, outras substâncias, né? Mas isso só para perguntar, você não chegou a trabalhar, assim, em cobertura policial também, nada relacionado mais assim? Sim, esporadicamente no plantão de cidades, que a gente fazia caderno de cultura, mas no fim de semana não trabalhava mais com cidades, assim, eu trabalhei no Jornal de Brasília, breve tempo também no Correio e tal, então você acaba pegando umas coisas assim de cobertura policial, enfim, essas barbáries que acontecem por aí, que acho que esse é o terror real. Mas assim, particularmente, não tenho muita influência, enfim, disso. Apesar de eu gostar muito de literatura policial, também mais clássica, né? Fale agora um pouco sobre a aventura específica, né, de publicar o livro Não Abra, né, o seu livro agora de contos de terror. Ah, legal. Enfim, foi uma grata surpresa, né? Quer dizer, não a surpresa de produzir, que foi isso eu fiz ao longo de vários anos, né? Contos que eu venho escrevendo desde 1990, mas a surpresa foi ter sido selecionado pelo Fundo da Arte e Cultura, porque, enfim, eu não tinha uma expectativa de publicar tão cedo, né, esse livro. Mas, enfim, eu apresentei o projeto no FAC, aí apresentei os contos e tal, que foram lidos, selecionados. Em julho do ano passado eu fiquei sabendo que o projeto, enfim, havia sido contemplado, eu recebi recursos que permitiram a edição desse livro. O trabalho de produção é antigo, mas o trabalho de produção especificamente voltado para editar o livro e lançá-lo, já com essa perspectiva de saber que havia sido selecionado, foi em setembro. E aí, quando os recursos entraram e tal, comecei a trabalhar e foi finalizado em janeiro agora, com a publicação do livro, né? Voltando um pouco assim à questão do cinema, né, e da literatura de terror, o cinema não dá de 10-0 em termos de aterrorizar? Eu acho que é justamente o contrário, assim. Eu gosto muito, como eu havia falado, dessa escola clássica de cinema. Mas eu acho, assim, o cinema de terror... Claro, cinema e literatura são linguagens muito diferentes. Qualquer filme que você pegue e compare com um livro, sempre a adaptação acho que deixa muito aquém, assim, por mais fiel que seja e tal. É outro universo, outra linguagem. Não dá pra exigir também que o filme seja igual ao livro e tal. Eu, particularmente, eu sinto muito mais terror lendo o livro. Claro, tem aqueles 10 filmes clássicos que você vê e você sente o fio na espinha e tal. Tem muita besteira também, como na literatura, mas eu acho assim, os grandes autores de literatura, que eu considero aqueles do século XIX e começo do século XX, como Poe, H.P. Lovecraft, o Ambrose Bierce e tal, eu acho que eu sinto muito mais medo lendo um conto deles do que vendo um filme. Por exemplo, recentemente eu estava lendo um conto, uma seleção do Ítalo Calvino, que chama-se Os Grandes Contos, não vou lembrar o nome exato, os melhores contos, seleção de contos fantásticos do século XIX, feita pelo Ítalo Calvino. E tem uma história que já abre o livro que chama-se O Demoníaco Pacheco, que é de um escritor polonês chamado Jan Potocki, que era um nobre do século XIX e tal. E é uma história que envolve, assim, vampirismo, erotismo, uma combinação de erotismo com terror bastante interessante, mas é uma história assim absolutamente assustadora. Eu estava lendo no domingo à noite, depois que eu fechei esse livro ficou aquela sensação de alguma coisa estranha e tal, eu já tive à noite um pesadelo. E o que eu acho legal assim da literatura é que o cinema, a não ser, tem os gênios do cinema de terror, por exemplo, Hitchcock, que não é bem terror, mas que é suspense, que sempre sabem trabalhar as emoções. Mas o que eu acho de interessante no livro, no conto, é justamente pelo fato de não ser explícito, de ter essa possibilidade de deixar várias coisas em aberto, em suspense, de estimular a sua imaginação, e aí eu acho que provoca muito mais medo, né? O Ambrose Bierce, por exemplo, que é um escritor americano da virada do século XIX para o século XX, tinha essa coisa de, às vezes, no auge, terminar um conto, uma história, e você não saber, afinal, o que é que aconteceu? Sei lá, a pessoa tá ali, de repente entra numa casa, atravessa, cruza um umbral e desaparece para sempre. Aí você começa a despertar a sua imaginação, e aí acho que até o medo é maior, enfim. Isso, meus contos têm um pouco disso, de às vezes deixar que o leitor imagine, pense, tanto que eu escrevi alguns contos e passei para as pessoas lerem um livro já pronto e tal, e às vezes várias pessoas vêm falar diferentes impressões sobre a mesma história, às vezes vêm falar coisas que nem eu imaginei, então assim, eu acho legal isso. Então nesse ponto, só para concluir, eu acho que literatura acho que aterroriza mais que os filmes. É um assunto muito interessante que renderia, né, um bom papo, porque eu acho que também é uma diferença entre os componentes de medo, de mistério, de terror. Eu pessoalmente nunca gritei lendo um livro, agora eu grito que nem uma maluca em filme de terror, o Silêncio dos Inocentes, a música, porque é algo orgânico, né? O terror, né, no cinema, ele é também algo orgânico, que mexe com as fibras nervosas, sei lá. No livro é um mistério, como você diz, é muito mais, a gente preenche
pela imaginação, mas não trabalha sobre o orgânico da gente, né? A ponto de fazer alguém gritar, pelo menos não conheço até agora. Agora, também existe a questão da vertente sobrenatural, né? E o terror resultante da psicopatologia. Isso. Você gosta mais de trabalhar com o além, né? O sobrenatural, do que com os psicopatas, a Stephen King, por exemplo. Eu até falei no começo da nossa conversa que eu não sou muito fã dessa escola, assim, de sangue, de psicopata, tipo Sexta-feira 13 e outros do gênero. Mas acaba que eu acho que tem alguns filmes interessantes, assim, feitos até na década de 70, que acho que trabalham essa estética de uma forma até mais interessante. Acho que depois ficou muito banalizado. Eu até tenho uns contos, assim, nessa linha mais... A Patricia Highsmith, né? Também tem... Isso. Mas eu acho que eu prefiro os elementos sobrenaturais, enfim, essa coisa de fantasmas, de mistério e tal. Tem várias vertentes, digamos, aqui, embora o sobrenatural seja o predominante. A questão do ambiente, né? Eu observo que atores contemporâneos, quando lidam com terror, preferem, às vezes, retirar, né, o cenário de uma determinação histórica, né, muito específica, enfim, cor local, pitoresco. Eu pergunto assim, Brasília, por exemplo, né, que é uma cidade ensolarada, né, se presta ao ambiente de terror ou se prefere, né, uma cidade cinzenta, uma Curitiba, nublada, não sei, uma Inglaterra mesmo? Mas Brasília, até pelo fato de ser uma cidade moderna, com o seu paisagismo, com a sua arquitetura moderna, enfim, é muito recente. Eu não sei, não conheço assim cenário de terror local. Pode ser que haja. A gente acaba sempre pensando naqueles cenários mais góticos mesmo, Inglaterra, Irlanda, Europa em geral, até no Brasil mesmo. Transilvânia, né? Isso. No Brasil, quando a gente pensa em histórias de fantasma, histórias de terror, a gente associa muito ao interior do país, né? Então, as cidades assim que às vezes não são interior, mas não são cidades assim tão grandes. Então, assim, essas cidades assim, a gente viajando por esses lugares do país, a gente ouve muitos relatos. Eu lembro que quando eu era criança, eu morei em São Luís, na década de 70, uns anos, e eu sempre ouvia muitas histórias de fantasmas, assim, as pessoas do povo sempre contam muito. Brasília, não sei, deve ter os seus fantasmas aí também nos prédios mais velhos aí das superquadras. Mas ao mesmo tempo, eu, quando desenvolvo o cenário de uma história, quer dizer, eu tenho umas histórias que são assim mais urbanas, poderiam tranquilamente se passar em Brasília. Outras não, outras no interior. Poderia ser, sei lá, Paris, poderia ser, enfim, Dublin, São Paulo. Enfim, o cenário às vezes é o pano de fundo tem uma coisa mais forte que o cenário e tal, mas acho que o cenário também é importante. Com certeza tem Brasília aqui no meio disso aqui, como tem vários outros lugares pelos quais eu já estive, ou não, né, lugares que eu imaginei, enfim. Seria válido dizer que no conto de terror a tensão aí com S, né? A tensão é mais importante do que a ação? Eu acho que sim, porque a tensão, ela é o fio condutor que prende o leitor, que prende você à história. É a atenção, assim, enfim, a curiosidade. Em que isso aqui vai dar? Mas espera aí, o que é isso? O mistério, né? Acho que são esses elementos, atenção, mistério, mexer com a curiosidade da pessoa e fazer com que ela se prenda e fique presa a isso e tenha interesse de prosseguir, né? Porque, às vezes, se esses elementos não estão bem articulados, bem trabalhados, a pessoa vai começar, que coisa mais chata e tal. Enfim, não só no livro de terror, acho que a literatura, em geral, ela tem que ser cativante e tal. Especificamente no caso do horror, do mistério, do livro policial, por exemplo, quem matou, quem cometeu o crime, enfim. Para finalizar, quais os projetos literários que Marcelo Araújo desenvolve no momento? Bom, no momento a minha atenção é voltada basicamente para o lançamento e divulgação desse livro, né? Algo que creio que deva me tomar algum tempo. Ao longo desse ano, eu não tenho expectativa de lançar outro livro até que eu tenha uma ideia de como vai repercutir, enfim. Se eu vou ter oportunidade de lançar outro também, isso a gente nunca sabe de fato, mas independentemente disso, eu não paro de escrever, eu estou sempre escrevendo todos os dias. Eu sento no computador, escrevo. Ontem mesmo à noite eu escrevi um conto e hoje eu também estava escrevendo outro antes de vir para cá. Então assim, eu tô sempre... Não é uma coisa que eu faço com a frequência que eu gostaria, porque, como enfim, eu sou jornalista, trabalho, tenho as minhas obrigações e tal, mas sempre que eu tenho uma hora vaga, eu gosto de sentar no computador. É o seu gênero de eleição? Sim, eu gosto de ler, enfim, qualquer formato, mas para escrever, particularmente, eu gosto do conto, eu acho mais livre, tenho a liberdade, enfim, o conto te permite isso, você pode escrever 60 páginas, pode escrever uma, particularmente, eu tenho mais liberdade com o conto, mais afinidade para escrever, né? Muito bem, muito obrigada pelo seu depoimento aqui, Marcelo. Eu que agradeço o espaço. E sucesso ao Não Abra. Tá certo, muito obrigado. Acabamos de conversar com o escritor Marcelo Araújo a respeito do seu livro de contos de terror intitulado Não Abra. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Produção, Adele Roise. Técnica, André Menezes.